A MRV encerrou o segundo trimestre com sinais de recuperação nas operações da empresa. A incorporação imobiliária no Brasil voltou a gerar caixa e registrou uma margem bruta de 31,2%, a maior em 7 anos. As novas vendas já apresentam margens próximas de 35% e a companhia espera levar de forma gradual esse patamar para a margem reconhecida em 2026 e 2027. Para comentar os resultados desse segundo trimestre, a gente recebe agora Ricardo Paixão, diretor financeiro da MRV. Ricardo, seja muito bem-vindo. Prazer receber você aqui. Bom dia a todos, Vitor. Obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Não, obrigado a você, Ricardo. A MRV, portanto, corporação acumulando 126 milhões de reais em geração de caixa em 12 meses. Isso a gente tem que comparar com uma queima de 741 milhões de reais há um ano atrás. É um dado bastante relevante. Eu queria entender exatamente o que explica uma virada de 866 milhões de reais, se a gente fizer a conta aqui. Perfeito. Bom, vamos lá, Vitor. O que a gente tem trabalhado muito firme aqui na MRV, né? Em crescer o volume de vendas, em recuperar a margem bruta. Nossa margem bruta ela tem sido recuperada através de um incremento de preço no mínimo igual à inflação, né, e um ganho de produtividade que faz com que o nosso custo tenha subido menos do que a inflação do setor. Então, o preço subindo mais do que a inflação e o custo abaixo, isso abre um espaço, né, abre um gap para uma margem bruta mais forte. À medida que a gente começa a produzir, né, e essas unidades elas vão ganhando importância dentro do nosso resultado, vão ganhando mais peso, a gente vê uma margem bruta reportada que cresce, e aí isso, junto com o aumento de volume, tem feito com que a companhia realmente consiga ter uma geração de caixa muito mais forte, tá? Isso falando só da MRV Incorporação, né, que é o nosso braço de incorporação aqui no Brasil. Se a gente pegar as subsidiárias, principalmente aqui falando das subsidiárias, né, que a gente trabalha no Multifamily, Lugo e Resia, elas têm contribuído, né, com venda de ativo, tá? E essa venda de ativo vai ser um grande catalisador de geração de caixa, consequentemente desalavancagem, na hora que a gente olhar, né, para frente. Já teve um impacto importante de quase 400 milhões de reais de geração de caixa no primeiro semestre desse ano, né, olhando aqui o grupo todo consolidado, tá? E a gente até coloca lá no material do release, né, que a nossa projeção é que vai cair mais 30% de agora até o final do ano, somente considerando as vendas que já foram feitas e ainda não entraram, né, e o dinheiro que ainda não entrou no caixa até o 30/6. Tá? Então isso traz uma segurança muito grande do processo de desalavancagem pelo qual a companhia está passando. Levante esse ponto que você traz sobre a margem de vocês, 31,2%, maior nível desde 2018. Você menciona Lugo e Resia, eu vou querer falar sobre essas duas frentes a posteriori, mas você mencionou custos mais baixos de vocês, da MRV como um todo, do que a inflação do setor. O que explica exatamente esses custos aquém desse avanço dos preços que a gente acompanha no setor imobiliário? Então, são algumas iniciativas importantes, tá? A gente tem uma iniciativa primeiro de procurement, né, que a gente consegue fazer importação de algumas matérias-primas importantes para a gente diretamente da China, tá? Isso tem sido um driver importante para a gente conseguir combater a inflação de materiais que a gente observou, tá? Agora, o principal aqui, na verdade, é a ganho de produtividade, né? A gente tem conseguido trazer várias iniciativas para poder ganhar produtividade dentro dos canteiros de obra. Desde já trazer alguns itens mais pré-fabricados, como kits hidráulicos e elétricos, né? Até mesmo algumas mudanças de acabamento, onde a gente consegue produzir precisando de menos mão de obra, né, por unidade produzida. Então, esses efeitos é que tem feito com que a gente consiga seguir perseguindo, né, sempre uma subida de custo aqui abaixo da inflação. Ricardo, você menciona exatamente essa margem bastante significativa. Eu queria entender exatamente esse movimento, principalmente com essa também obtenção de matérias-primas fora do país, mas principalmente pensando no cenário macroeconômico. Hoje a gente tem, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio, 82% das famílias com algum tipo de dívida. Cerca de 1/3 das famílias inadimplentes. Uma taxa de juro ainda rodando muito acima daquilo que seria normal. O segundo maior juro real do mundo, 14% de taxa básica de juros. A gente sabe o quanto é penoso para o setor imobiliário, para o setor de construção civil como um todo, uma taxa de juro tão elevada. E queria entender exatamente como convergir para bons resultados, evidentemente num cenário macroeconômico que ainda é bastante desafiador. Bom, o cenário macro ele não está fácil, né? Isso aí tá claro, você citou os dados aí, não tenha dúvida com relação a isso, né? O que a gente tem do outro lado, né? A gente tem um sonho da casa própria, que é o principal sonho do brasileiro, né?
A gente tem um percentual da população empregada muito alto, né? O índice de desemprego está bastante baixo. A gente tem um programa habitacional Minha Casa Minha Vida que ajuda muito na compra de imóveis, né? Com taxas de juros bem abaixo da taxa de mercado, tá? Um cliente do MRV paga entre 5% e 6% mais TR, né? Se for pensar isso hoje, é quase um juros real negativo. E, obviamente, isso ajuda muito na compra dos imóveis. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem esse grande desejo da população brasileira pela compra de imóveis, tem um programa habitacional que consegue fazer com que o affordability, né, ou a capacidade de compra desse cliente seja suficiente para ele poder comprar os imóveis, e a gente oferece produtos praticamente em 28 hoje polos regionais, tá? Então, praticamente presente aqui nas principais capitais do país, onde a gente consegue oferecer o melhor produto em custo-benefício para o cliente. Uma marca muito forte, uma certeza de que o cliente vai conseguir comprar na planta e receber seu produto. Então, essas coisas todas combinadas, ô Vitor, é que faz com que a gente consiga, né, que a gente consiga continuar entregando resultados bons, na verdade, resultados que vêm crescendo ao longo do tempo, mesmo apesar de um macro mais duro. Ricardo, ainda pensando nessa série de iniciativas por parte do governo, a gente tem visto o governo lançando mão de uma série de subterfúgios para se usar o FGTS, inclusive como garantia, por exemplo, para empréstimos privados, o que evidentemente diminuiria o colchão desse fundo que é importantíssimo para o funding do setor. Eu queria entender se esse cenário hoje ele é preocupante. Então, Vitor, mais uma vez um somatório de vetores aqui, né? A gente tem um balanço do fundo que roda mais ou menos em 700 bilhões de reais, então é um fundo muito grande, tá? O funding do FGTS utilizado para o programa habitacional, ele subiu de 80 bi para mais ou menos 140 bi, tá? Se por um lado a gente tem realmente nessas tentativas de uso do FGTS, que obviamente preocupam o setor, né, e consomem recurso que poderia ser usado para gerar habitação popular, né, para gerar financiamento para habitação popular. Do outro lado, por exemplo, a gente teve um fundo do pré-sal, né, que contribuiu com 30 bi por ano e parece que é uma solução que tende a se perenizar ao longo do tempo. Tá? Então, de novo, assim, no net, acho que o fundo do FGTS ele continua protegido, mas obviamente a gente tem que ficar muito atento, né, para o uso do FGTS não ser desvirtuado para outras coisas que não seu fim principal, que é financiar a habitação popular. Ricardo, dívida líquida de vocês recuando cerca de 400 milhões de reais desde dezembro, patamar de 5 bilhões 900 milhões de reais. Companhia projetando exatamente essa redução para o patamar ali de 4 bilhões 600 milhões de reais. Queria entender exatamente quais as perspectivas em relação a essa diminuição do nível de endividamento da empresa. Vamos lá. Vitor, o que a gente fez ali, né? Na verdade, a gente já teve esses 400 milhões de reais de geração de caixa no primeiro semestre desse ano, tá? Aqui é muito fruto da operação brasileira recuperando margem, como a gente estava falando, e crescendo o volume, né? Aproximando também o volume de repasses do volume de unidades produzidas. Isso tem feito com que a geração de caixa na operação brasileira se reforce, tá? Bom, depois disso a gente teve venda de portfólio da Resia, né? A gente já vendeu 400 milhões de dólares, mais ou menos 2 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano. E boa parte desse recurso ele ainda não entrou no caixa da companhia, tá? A gente assinou os contratos de compra e venda e espera fazer o closing dessa operação ao longo dos próximos meses, né? Então, ali, na verdade, a gente já colocou uma projeção de como ficaria o endividamento líquido da companhia depois da entrada do caixa, né, dessas vendas de Resia que a gente já fez, mas ainda não concluiu o recebimento do recurso, e também da venda do portfólio da subsidiária Lugo, tá? Então, esses efeitos combinados é que vão fazer com que nosso endividamento caia quase 30%, fim de 25 até o fim de 26. Isso sem considerar novas potenciais vendas de ativos, né, da Resia, ainda para esse ano, e uma geração de caixa positiva no Brasil para o segundo semestre do período. A gente acompanhou na semana passada, né, Ricardo, essa consolidação dessa venda de 170 milhões de dólares desse memorial localizado em Atlanta, né, no âmbito dos ativos da Resia. E eu queria entender exatamente quais as perspectivas, o cronograma em relação a essa venda, né, a desalavancagem, redução também desse portfólio. Perfeito. Bom, na verdade, na semana passada, a gente anunciou, né, essa venda de 170 milhões de dólares, ela contempla esse projeto, né, o Memorial em Atlanta, mais 5 terrenos, tá? Que eles têm cronogramas distintos de closing esperado, né, de fechamento de operação. Então, parte desses ativos, a gente deve concluir a venda dele até o final desse ano, tá? E alguns ativos pode ficar para o comecinho do ano que vem, né? A gente ainda não tem um cronograma certo de fechamento de cada uma dessas operações, dados que dependem de agentes externos aqui, como conclusão da due diligence para fechamento das operações, né? Mas fato até o final do primeiro trimestre do ano que vem, no mais tardar, a gente deve ter todo esse impacto aí
entrando e contribuindo positivamente para o nosso endividamento. Sobre a Lugo, agora, Ricardo, né, você mencionava, houve esse acordo para vender imóveis por 166 milhões de reais e com essa perspectiva de criação, inclusive, de um novo fundo de investimento, né, gerido pela Mauá Capital. Também queria entender, né, um comentário seu acerca exatamente desses imóveis no guarda-chuva da Lugo, entender também essa estratégia referente à empresa. Então, a Lugo é uma subsidiária, né, que trabalha com locação de imóveis aqui no Brasil, então com desenvolvimento de projetos para locação, né. A gente tinha 3 projetos, né, que a gente não tinha vendido ainda, são os 3 últimos projetos da safra atual de projetos da Lugo, tá? A gente chegou num acordo com a Mauá Capital, tá, para a venda desses 3 ativos agora, para um fundo deles, pelo valor de 166 milhões de reais. As condições comerciais todas também já foram superadas e assinadas né, no memorando de entendimento que a gente anunciou no mês passado, tá? E essa operação a gente espera, né, que o closing dela seja em breve, né? Então aí quando a gente efetivamente vai receber o recurso por essa venda desse portfólio. Conversei com o Ricardo Paixão, CFO da MRV. Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Maré. Obrigado a vocês, um bom dia a todos. Ótimo dia, forte abraço.